o dia em que eu recusei um salário de 13 mil reais. E se você está buscando um emprego, se você se inscreveu para alguma vaga e tende a participar de algum processo seletivo em breve, ou se você está empregado e quer um emprego ainda melhor, vai passar por isso. Eu vou ensinar tudo que eu tomei de decisão por trás desse processo seletivo e que fizeram a diferença para eu chegar nesse salário de 13 mil. Então, durante a história, vão ter várias chaves, vão ter vários códigos bravos que eu vou ensinar aqui para você, que vai mudar o seu desempenho. Recomendo que você já pegue aí papel e caneta para anotar esses códigos, essas chaves aí que vão abrir várias portas aí na sua cabeça. Vamos começar agora o conteúdo sobre o processo seletivo que valeu 13 mil reais. E foi o seguinte, anos atrás, em que eu estava trabalhando numa grande empresa, num determinado horário do dia, mais ou menos depois do almoço, eu recebi uma ligação. Então, óbvio, né? Quando você vê um número desconhecido na sua tela, no meio de um dia de trabalho, você já desconfia o que pode ser. E aí eu atendi, o headhunter se apresentou, falou, sou fulano de tal, sou headhunter da empresa tal, estou trabalhando uma oportunidade e encontrei o seu perfil através do LinkedIn. Você tem interesse? Você pode falar agora? Na minha posição, primeiro eu quero que você anote aí três coisas. Eu vou usar muito durante a live aqui. A primeira é estar presente, anota aí, estar presente. A segunda, presta atenção, um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Eu vou falar sobre isso também na live. E o terceiro, estratégia. Anote aí, estratégia. Do grego, strategien. Do espanhol, estratégia. Do inglês, strategy. Do russo, strategiev. Então anota aí, estratégia vai estar bem presente aí. Então o que aconteceu? Nesse momento que ele me ligou no decorrer do dia que eu estava trabalhando, eu vou falar sobre um pássaro na mão e dois voando. Eu respondi para ele o seguinte, no momento eu não consigo dar a atenção necessária, você pode me ligar após as 18 horas? E aí ele respondeu que sim. Por que que eu fiz dessa forma? Por que que eu não dei a atenção naquele momento? Então presta atenção, porque isso acontece direto e não é questão de meter marra. Primeiro ponto, um pássaro na mão é melhor que dois voando. Maior balela que já te falaram ao longo dessa vida. Se você tiver estratégia, você consegue ter o pássaro na mão e você também consegue pegar os pássaros que estão voando. Então não é ou um ou outro. Você pode ter um e outro, tá? Então, como que funcionou? Como o contato foi feito primeiramente por ele, então ele encontrou o meu perfil de acordo com os requisitos que ele tinha da vaga e fez a primeira interação. Então, o primeiro interesse veio dele. E aí eu tive essa abertura e ele, por ter visto o meu perfil no LinkedIn, sabia que eu estava empregado no momento, ele também se mostrou disposto a conversar num segundo horário. Diferentemente de quando você se candidata para uma vaga e aí você fica esperando o recrutador ligar, aí quando ele te liga, qual que é a diferença? A primeira interação veio de você, você se inscreveu, o interesse foi seu. Então quando você faz a inscrição, quando você demonstra o interesse primeiro, priorize o contato do recrutador. Tá? Então não é uma regra, para toda regra tem uma exceção, porém essa já é uma primeira impressão. E aí eu falei sobre estar presente. O que é estar presente e um pássaro na mão e dois voando? Eu preciso estar presente, precisei estar presente naquele momento com a empresa que era minha atual contratante. Então eu não tinha como dar atenção para o headhunter, ficar numa conversa de uma entrevista para algum cargo que fosse maior e deixar de lado os meus afazeres diários. Então eu tinha que estar presente para a empresa que eu estava e depois eu teria que estar presente para discutir com calma com o recrutador. E você? Você é presente em tudo aquilo que você faz? Eu vou dar um exemplo, não vou falar agora só de entrevista, vamos fazer um parênteses aqui na história. Se você janta olhando o celular, ou se você almoça e janta com a televisão ligada,
Você está presente? Você faz uma coisa prestando atenção em outra? Se você janta com uma determinada pessoa, às vezes você vai com um grupo de amigos, faz um happy hour e você fica o tempo todo no celular e não aproveita aquele ambiente que está em volta de você, você não está presente. Da mesma forma, um exemplo um pouco mais profissional, quando você vai para uma reunião que alguém te chamou e aí você leva o seu notebook, no meio da reunião você fica lá assim, ó, só mandando e-mail, só digitando, cagando para o que os outros estão falando. Você não está presente na reunião. Então corrija esse seu comportamento. É muito mais íntegro você numa reunião declinar em função de você ter uma outra atividade mais importante naquele momento do que participar da reunião, do que você meio que participa da reunião, meio que trabalha. Então se você está em um lugar com a cabeça em outro lugar, você não está em lugar nenhum. Então pega esse código que esse é brabo. Esteja presente. E aí, voltando para a história, um pássaro na mão e dois voando. O que eu fiz? Mantive meu pássaro na mão, que era o meu atual empregador, e fui avaliar o pássaro voando. Na segunda conversa, o recrutador, a partir das 18, me ligou, e aí eu estava num momento mais calmo para poder atendê-lo. E aí ele disse o seguinte, olha, é uma empresa grande, é um cargo alto, e eu gostaria de ouvir sobre você. E aí, o que vocês fariam com esse tipo de questionamento? Se um recrutador te liga, te dá esse briefing aí, né, esse resumo e fala, eu gostaria de ouvir sobre você. Imagine aí, eu quero que você pense um pouquinho sobre o que você responderia nessa ocasião. É o seguinte, primeira estratégia. Lembra que eu falei para você anotar? Então volta lá. Só nesse ponto já tem um comportamento muito importante. Então a maioria das pessoas já sairia falando sobre você, sem nem saber para onde está atirando. O que eu quero dizer com isso? Eu devolvi a pergunta para ele e falei o seguinte, você pode descrever melhor para mim as funções do cargo e qual que seria o ramo de atividade da empresa? Aí ele falou, olha, não posso dar muita informação, nesse momento do processo é confidencial, então o que eu consigo te antecipar é um cargo de gerência para fazer a gestão de aproximadamente 60 pessoas, a empresa trabalha com produtos importados, né, com importação, e tem que fazer a avaliação da qualidade desses produtos. O que eu consegui de informação com isso? Preste bem atenção. Antes, eu tinha um universo infinito para saber o que eu tinha que falar. A partir do momento que eu devolvi a pergunta e ele me devolve essas informações, por mais amplas que elas sejam, eu já consigo determinar qual o universo dentro da minha cabeça de respostas e soluções que eu vou falar para ele. Então isso faz com que eu seja um candidato muito mais próximo daquilo que ele está procurando. Por exemplo, quando um headhunter ele recebe uma vaga para trabalhar, existem alguns requisitos técnicos e comportamentais que a empresa define para ele. Então, com essa informação dele, eu descobri que eles queriam alguém para fazer gestão de equipe, eles queriam alguém para fazer inspeção de produtos e eles queriam alguém com conhecimento na área da qualidade. Aí o que eu fiz? Eu tenho mais de 50 projetos implementados, né, finalizados. E não é para me aparecer, é realmente para você entender como funciona a estratégia. Fui lá no meu HD aqui, ó, e busquei qual projeto que eu fiz na área de qualidade com gestão de pessoas. E ó, pum, peguei esse projeto aqui e comecei. Ó, tenho experiência nisso, blá 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 blá. Mais de 1 hora falando para ele. O que aconteceu? Eu me coloquei como o candidato que ele queria encontrar. Depois disso, ele fez mais algumas perguntas em função do meu conhecimento técnico que a vaga requeria e disse o seguinte: você topa fazer uma entrevista presencial? Aí eu falei, topo. E aí ele perguntou, quando que você pode? Se você trabalha com gerenciamento de projetos, se você trabalha atuando em qualquer tipo de projeto, você precisa ter claro na sua cabeça o calendário da sua empresa, com todos os feriados que vão acontecer, com pontes e tudo mais. Se a empresa vai deixar de dar um feriado e compensar depois, por quê? Lembra, já falei, estratégia. Então é o seguinte, quando ele devolveu para mim, tem aquela coisa de
conspiração, o universo conspira ao favor, eu tenho um pouco de sorte, tudo isso ajudou nesse momento. Por quê? Com esse calendário na cabeça, eu sabia que na semana seguinte, a empresa que eu estava ia ter um feriado naquela semana, que era numa outra cidade diferente da onde eu ia fazer essa entrevista. Então, para a empresa que eu estava atualmente, era feriado, para a empresa que ia me entrevistar, não era feriado. E aí eu falei, pode ser tal dia? O que ele fez? Pode. Qual horário? Aí, entenda, não vá com muita sede ao pote. Então eu já consegui o dia favorável para mim e aí eu deixei o horário para eles. Eu falei, olha, nesse dia, qualquer horário que for mais conveniente. E aí ele falou, 13h. Grave esse horário, 13h. Falei, perfeito então, tá marcado. Aí ele falou, vou te mandar as informações no e-mail, que é para você encaminhar um currículo e tudo mais. Então aqui, ó, antes de eu chegar no ponto da entrevista presencial, o que você tem que ter como candidato? Currículo sempre atualizado. Presta atenção. Ó, hoje eu postei nos stories aí alguém que se candidatou com currículo via WhatsApp. Não foi nem anexo, foi tipo escrito no texto do WhatsApp mesmo. Não faça isso. Tenha o seu currículo bonitinho, formatado, porque você nunca sabe quando a oportunidade vai passar. E é igual o busão. Se o busão tá passando e aí você não tá no ponto de ônibus, perdeu. Então você tem que estar pronto, bilhete na mão e é isso. Então esteja sempre preparado. E aí fui para a entrevista então no dia seguinte. Véspera de feriado, todo mundo na empresa no happy hour, tal. Falei, não vou. O que eu fiz? Fui me preparar. Chegou no dia seguinte, a empresa ficava a mais de 1 hora de distância da onde eu estava. O que uma pessoa normal faria com uma entrevista 13h? Você não sabe como vai ser, você não sabe quanto tempo você vai passar lá, e aí, 13h, o que vem na sua cabeça? Imagina aí, é depois do almoço. E aí, o que você faria? Eu vou almoçar. Estratégia. Essa é uma grande decisão que isso vai mudar o desempenho que você tem em qualquer coisa que você for fazer. Pense em um grande momento que você vai enfrentar e utilize esse conceito que eu vou te dar agora. Anota essa chave. Esse código é brabo. Se você não sabe por que te dá sono depois de comer, eu vou te explicar. E o fato é, eu fiz uma última refeição leve, um café da manhã, às 11 da manhã e parti para a empresa para chegar lá no horário, mesmo sem sabendo quanto tempo ia durar. Por quê? Se você faz uma refeição pesada, quando o seu sistema está fazendo a digestão daquilo que você comeu, o sangue desce e se concentra para fazer essa digestão. O que acontece com isso? Quando o sangue sai da cabeça para se concentrar lá, diminui a oxigenação do cérebro, diminui a sua capacidade psíquica, mental, a sua habilidade de pensar, de raciocinar. Você fica mais lerdo, aquilo te dá sono. Então presta atenção, toda vez que você tiver um evento importante, vou dizer como se fosse essa live para mim, eu não jantei antes da live, eu comi algo muito antes para não chegar aqui cheio de sono para falar com vocês. Então você tem que prestar atenção, você vai fazer uma apresentação, você vai para uma entrevista de emprego, você vai ter que for um jogo importante, se preocupe em dar o seu máximo, em estar na sua melhor performance, e aí você não pode um simples comodismo, algo que você faz no automático de chegar e almoçar e comer aquela pratada e ir para o negócio e falar, eu vou lá, vamos ver o que dá. Não. Existe uma frase famosa do Roberto Justus que diz assim, se você entra só para participar, você já é um perdedor. Então se você se dispôs a participar do processo seletivo, você tem que ir para ganhar. E aí para ganhar, tô te dando a real aqui, o que eu faço para chegar no meu nível máximo de performance. É isso daí, atingir a minha capacidade mental maior. E aí eu vou contar o que aconteceu. Cheguei lá com essa preparação toda, bem à vontade, bem favorável. Um pouquinho antes da entrevista, eu perguntei para a secretária, tem um banheiro aqui que eu posso usar? Ela falou, tem por ali. Cheguei lá no banheiro, eu não estava com vontade de ir no banheiro. Mas o que eu fiz? Antes de qualquer grande momento, eu tenho um ritual meu, eu recomendo que você busque um seu também, para baixar a ansiedade. Então tem um exercício de respiração. É um exercício, vou falar para você o exercício. 4, 2, 6. Você inspira em 4, segura o ar por 2 segundos, solta em 6 segundos.
Isso é um exercício rápido, definido e provado cientificamente aí pelos psicólogos, que baixa a sua ansiedade. Por quê? O que ele faz? Você faz isso daí por 5 vezes seguidas, na calma. Ele vai regular a sua frequência cardíaca. Então você volta para o equilíbrio. Então eu faço isso, faço um outro exercício para aumentar o meu foco naquilo que eu vou fazer e a minha autoconfiança. Então, toda vez que eu tenho algo grande para fazer, eu faço esse ritual. Para quê? Para elevar minha capacidade ao máximo. Beleza, chegou 1 da tarde, a moça do RH me chamou, pode vir aqui, vou conversar com você. Me levou para uma sala lá, fez uma entrevista mais rápida e ela falou, é o seguinte, você vai fazer uma prova, tá? E uma redação em inglês. Eu falei, tudo bem, ela, o tempo é cronometrado, então presta atenção, você tem um prazo aí já, eles vão também te avaliar quanto a isso. E a prova tem 40 questões, né? Eram de múltipla escolha, porém as questões eram sobre liderança, gestão de projetos, conhecimentos gerais e matemática financeira. Aí eu falei, tá bom, eu faço. Na hora que ela estava saindo, eu não sei se isso foi de propósito ou não, e ela disse a seguinte frase, eu já vi gestor chegar aqui e fazer menos de 30% do resultado da prova, ter menos de 30% de aproveitamento. E aí, outra chave braba que eu quero que você anota. Lembra? Microdecisões que você precisa tomar para seguir em frente. Quando alguém fala isso, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é o de essa prova é difícil pra caralho. E o segundo caminho é eu vou provar para ela que eu não sou esse tipo de gestor que acerta menos que 30%. Isso é automático. Então, por que eu não sei se foi proposital ou não? Porque quem faz a entrevista normalmente é psicólogo. E aí, em cargos mais altos, é quase certo que seja. Então, eu não acredito que tenha sido à toa. Porém, mesmo que foi à toa, isso dispara no cérebro um mecanismo de... Vou falar aqui, ó. Luta e fuga. Entendeu? Luta e fuga. É uma questão de sobrevivência. E é medo e coragem. Quando você está numa situação difícil... Você se bloqueia ao sentir medo ou você usa aquilo para ir para frente, para enfrentar? E eu respondo da seguinte maneira: todo momento de pressão eu consigo me motivar e ir para frente. E foi o que eu fiz naquele momento. Eu cheguei e pensei, nossa, eu vou gabaritar essa prova aqui. Eu não sou esse gestor que ela acha aí que vai acertar menos de 30%. Eu me sentiria envergonhado de fazer um resultado desse. E aí aquilo para mim foi o quê? Uma injeção de motivação. Aí fiz a prova lá no Mogás, uma das melhores redações que eu já fiz na vida em inglês. Não podia usar o celular, obviamente, senão eu teria até fotografado aquilo como recordação. E aí ela voltou depois de 2 horas e falou o seguinte: eu vou corrigir e eu volto aqui para te dar o resultado. Meia hora depois ela voltou com um sorriso, ó, de orelha a orelha. E ela veio com o seguinte resultado: parabéns, você acertou 38 das 40 questões. Nossa, eu fiquei muito puto, porque eu queria ter gabaritado. E aí eu pensei, né? Tipo, chupa, né? Não podia falar. Mas isso daí dá um rendimento de 95% naquela prova. O que acontece com esse resultado aí? Então, previamente, eu já precisava ter o conhecimento. Então, não adianta você ir para ver o que vai acontecer. Você tem que estar preparado. Veja tudo o que aconteceu nessa história em que você toma as decisões, porém, já tinha que estar pronto, tá? Senão, o ônibus passa. Ela voltou lá, falou com os donos da empresa, apresentou o resultado, voltou para mim e disse, ó, eles vão te entrevistar. Eu falei, tá bom. O que acontece? Com aquele resultado, eu já chego com uma expectativa alta, tá? Então, eu não poderia deixar a peteca cair naquele momento. Cheguei lá na entrevista, foi bem tradicional, né? Trivial a entrevista, perguntaram um monte de coisa, um monte de projeto, como que eu lido, dificuldade, qualidade, defeito, enfim, aquela papagaiada toda. E aí o que aconteceu? No final da entrevista, 2 horas de entrevista, já era umas 5:30 da tarde isso daí, e eu ali sem comer, mas focado naquela atividade, eles falaram assim, parabéns, você foi o candidato aprovado. Aí, obviamente, eu fiquei feliz, né? Fiz a minha parte ali, era o meu objetivo, mas também não fiz muita celebração ali para manter a postura. E aí veio seguido de um mas. Nossa, meu Deus do céu. Olha, eu vou até... Esse mas matou, porque foi assim,
você foi o candidato aprovado, mas você aceita 13 mil reais de salário? Aquilo foi um balde de água fria. E aí você pensa, porra, 13 mil é um puta de um salário. Muita gente tá atrás de um salário, muita gente trabalha por 1/10 disso daí o mês inteiro e você tá reclamando? Eu vou te explicar uma informação trivial, aí, uma informação importantíssima que eu não falei no começo da conversa, que é o seguinte. Quando o Red Hunter me ligou, me abordando para apresentar a posição, ele disse o seguinte, é uma posição de gerência para uma equipe de 60 pessoas e a faixa salarial é entre 15 e 17 mil reais. Você tem interesse? Então, na minha cabeça, como que estava? O passarinho voando, no mínimo é 15, no máximo é 17. Vou dar o meu melhor no processo seletivo para tentar chegar nos 17. E, na pior das hipóteses, o salário seria 15. Nesse momento, o que aconteceu? Falaram, você aceita 13? Eu devolvi a pergunta. Eu falei, olha, o Red Hunter que me contatou disse que a vaga era entre 15 e 17 mil. Eu me enganei, houve alguma desinformação aí, alguma confusão. E aí eu ouvi a resposta. Foi uma resposta, nossa, muito inventada na hora. E o que eu entendi foi que foi uma má fé e eles estavam tentando salvar um pouquinho ali, né? Porque muita gente aceitaria aquele salário. Porém, eu não acredito que aquele salário fosse condizente com aquela responsabilidade. Então, frase aí do tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, se você está no meio aí executivo, se você está numa carreira profissional, saiba que ninguém vai te dar um salário de graça por dó. Você vai ser cobrado para apresentar resultados. Então, além dessa percepção de que baixando o salário já estava muito caro para a responsabilidade, eu senti que foi de má fé naquele momento. Foi, vou tentar salvar alguma coisa, ele vai aceitar depois de todo esse esforço. E a surpresa deles foi que eu recusei esse salário. E não só por causa do salário, principalmente porque se eles passaram o salário errado para o Red Hunter, isso daí já houve falha na comunicação. Se eles não tinham como pagar o salário entre 15 e 17 e o salário real era para ser 13, isso daí já mostra falta de planejamento pelos donos da empresa. Então entende, quem está lá no topo, num processo seletivo, já está fazendo esse monte de erro, imagina como é trabalhar numa empresa dessa no dia a dia. E o principal que eu achei que foi de má fé. Então acabei recusando. E por que isso? Porque eu também já tinha o pássaro na mão. Eu acreditei que esse pássaro que estava voando não era mais interessante para eu trocar. E agora um dado para você aí que trabalha e que está buscando é o seguinte: 79% das pessoas estão trabalhando em algo que elas não gostam, trabalham em empresas que elas não suportam só por causa do salário. Naquele momento, eu estava dentro dos 21%. Eu gostava da empresa, eu tinha um salário legal e eu não queria trocar, né, de lugar entre sair desses 21% satisfeito com aquilo que eu fazia para ir para uma empresa que, por mais que fosse um cargo acima, eu fosse entrar nessa zona dos 79%. Tá? Então, a lição principal de tudo isso que eu vim trazer para você, além de essas pequenas decisões ao longo de um processo seletivo e dos bastidores, é a seguinte: se você, o seu valor depende dos seus valores. Então você precisa saber o seu valor de mercado, e você precisa ter nítido, claro e bem definido os seus valores pessoais. Se os seus valores são diferentes dos valores da empresa, não vai dar certo.